milionário fica chocado quando a mendiga negra escreve "Não assine esse contrato". Naquela manhã chuvosa, as gotas pareciam ser esperanças despedaçadas, caindo enquanto Kayk, um menino de rua de olhos grandes e sonhadores, contemplava a cidade que ignorava sua existência. Ele se escondia nas sombras dos arranha-céus, vendo a vida lá em cima, na superfície, onde pessoas vestidas de terno andavam apressadas, como se o tempo tivesse um preço. Ele havia aprendido a sobreviver com o pouco que a vida lhe dava, roubando sorrisos de crianças e trocando palavras com as estrelas que iluminavam suas noites solitárias. Mas naquele dia tudo ia mudar. As luzes dos edifícios brilhavam intensamente e uma movimentação inusitada se formava em frente ao Toré Investimentos. Kayk, cheio de curiosidade e coragem, decidiu se aproximar. Ele não sabia que estava prestes a invadir a sala de uma reunião que poderia mudar não apenas sua vida, mas a de muitos outros. Assim que adentrou o salão pomposo, o desprezo de Eduardo era palpável, quase como um tapa na cara de Kayk. "Quem é você para interromper uma reunião importante?" perguntou ele. Mas o garoto não se intimidou. Ele havia vivido nas sombras e agora, com um brilho de determinação, estava decidido a ser ouvido. Aquelas palavras se alojaram na mente de Eduardo como um eco perturbador ao longo de seu caminho de volta. O ônibus balançava, as luzes na cidade piscavam e as dúvidas começaram a surgir. Estaria aquele contrato realmente limpo? Em casa, Kayk estava tenso. Ele lembrava da mãe, uma mulher forte, que sempre lhe dizia que a verdade é a única coisa que poderia mudar destinos. "Preciso descobrir mais", pensou. Determinou-se a investigar e, ao encontrar Lorena, uma advogada angustiada com um sistema que só favorecia os poderosos, uma aliança improvável se formou. Juntos, começaram a desenterrar informações sobre o tal contrato. O que parecia ser uma simples fraude se transformou em um pesadelo sombrio. À medida que eles se aprofundavam na investigação, os perigos se acumulavam. A cidade com suas sombras agora parecia mais ameaçadora. A coragem de Kayk, antes um eco distante, agora tornava-se um hino de resistência. Ao mesmo tempo, Eduardo, preso em suas próprias incertezas, olhava em volta e começava a desconfiar de quem realmente pode confiar. O tribunal estava prestes a se tornar o palco de um embate histórico. Kayk, agora um símbolo de luta, prestava um depoimento emocional, enfrentando a elite acusada de corrupção. Eduardo, em casa, observava pela televisão, sabendo que a sua decisão poderia ter desatado uma tempestade de injustiça. Ele se perguntava até onde Kayk estaria disposto a ir por justiça, e seria ele mesmo capaz de mudar suas escolhas antes que tudo estivesse perdido? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O tribunal fervilhava de tensão. Kayk estava ali, com a voz firme e a determinação estampada no rosto. Mas uma sombra mais escura que qualquer nuvem pairava sobre o local. Enquanto o juiz entrava, Eduardo assistia do seu sofá, inquieto. Ele sentia o peso da escolha que fizera ao ignorar o aviso do menino. Era quase como se o universo estivesse conspirando contra ele. A liberdade para os poderosos não pode ser o preço da ausência de justiça.
Kaique bradou, fazendo ecoar suas palavras. Mas, quando estava prestes a continuar, uma batida estrondosa na porta do tribunal interrompeu tudo. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens de terno entrou. Seus rostos estavam sérios, como se o ar estivesse impregnado de um medo palpável. O líder, um homem com um olhar gelado, caminhou em direção ao júri. O que ele disse fez o coração de Kaique parar. Estamos aqui para anular este julgamento. Foi como se um raio tivesse atingido a sala. O tumulto se espalhou. Murmúrios nervosos se transformaram em discussões acaloradas. Eduardo, atônito, assistia a cena se desenrolar pela tela da televisão. Ele se levantou, seu coração disparado. Peraí, como eles podiam fazer isso? Era a corrupção se movendo em uma dança macabra, riscando o fio da justiça. Como se a voz de Kaique nunca tivesse existido. Esses homens são da nossa equipe de segurança! Gritou um advogado de pé, segurando os papéis em suas mãos. O líder dos intrusos se virou, um sorriso cruel rasgando seu rosto. E estamos aqui para proteger os interesses da Autoré Investimentos. Se houver justiça, será a que decidirmos. Aquelas palavras encheram a sala de uma frieza que cortava. O que era isso? Kaique se viu acuado, as esperanças despedaçadas como o céu cinzento acima da cidade. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu da multidão, seus cabelos longos e ondulados balançando como chamas. Era Lorena. Ela parecia decidida e utilizada. Com os olhos fixos no líder, ela gritou: "Este menino não está sozinho! A verdade é mais forte que o medo." O olhar do líder se fixou em Lorena, e sua expressão mudou. Haviam traços de reconhecimento, de uma ligação perdida nas tramas da vida. A tensão aumentava. Kaique sentiu um nó na garganta. Ele conhecia aquele homem? Mas como? Era suficiente para tirar o controle da sala. Lorena, percebendo a mudança, começou a reunir o público para desafiar a presença dos intrusos. Era como se uma onda de coragem ressurgisse, onde olhares se cruzavam e esperanças compartilhadas começavam a brilhar. "Se esta sala virar um campo de batalha, que assim seja!" gritou outro advogado. Os murmúrios cresceram e Kaique sentiu aquela chama de esperança reviver dentro dele. Mas naquele momento de união, Eduardo se quedou em silêncio, entendendo que a linha entre bem e mal estava mais tênue do que pensava. Havia vida e morte entrelaçadas em cada decisão que tomava. Antes que todo aquele fervor pudesse transformar-se em ação, um grito cortante soou quando um dos homens do grupo de invasores puxou uma arma. O pânico se espalhou como fogo em palha. Kaique sentiu o mundo desabar. Quem era aquela pessoa que ele deveria enfrentar? O que se escondia por trás da máscara daquele poderoso? E assim, com a arma levantada em direção a Lorena, somente um pensamento ecoava na mente de Kaique. Como tudo poderia ter mudado tão rápido? Ele mal teve tempo de processar tudo isso quando a tensão se intensificou e uma explosão de sons e movimentos tomou conta do tribunal. O que seria do futuro deles agora? E, principalmente, quem realmente era o homem que tentava silenciar a verdade? A história estava mudando novamente e Kaique sabia que o próximo passo poderia custar não apenas a sua vida, mas também a de todos que estavam lutando ao seu lado. Kaique estava paralisado, o olhar fixo na arma levantada. O mundo parecia ter desacelerado, cada batida do seu coração ecoando no silêncio tenso do tribunal. A adrenalina pulsava em suas veias. Enquanto a multidão ao redor começava a entrar em pânico, ele sentia que a esperança estava escorregando entre seus dedos,
como areia fina. As palavras de Lorena ainda vibravam em sua mente. A verdade é mais forte que o medo. Mas isso parecia distante diante daquela situação. Não atire, por favor, gritou alguém na multidão, e Kaique virou a cabeça. Era uma mulher, talvez uma mãe, com lágrimas nos olhos. Ele sentiu a urgência do momento. O líder dos homens de terno, com um sorriso cruel, olhava para Lorena, mas o garoto sentia que havia algo mais naquele olhar. Um reconhecimento, uma conexão estranha. E então, tudo mudou. Lágrimas caíram do rosto de Lorena, e ela calmamente começou a se virar, como se estivesse prestes a dizer algo ao homem. Os murmúrios da sala cresceram, a tensão no ar se transformou em eletricidade. Kaique sentiu um puxão no peito, e em um instante tudo se despedaçou. Você precisa saber, Lorena disse, a voz embargada, e então a reviravolta. Eu sou sua mãe. Um frio cortante atravessou a sala. Não, isso não poderia ser. Kaique sentiu seu cérebro girar. Ele conhecia aquela mulher apenas como uma advogada que estava lutando ao lado dele. Mas naquele instante, o mundo ao seu redor desmoronou. O homem na frente, o líder dos invasores, congelou. A expressão raivosa instantaneamente se transformando em uma mistura de choque e confusão. O silêncio foi quebrado por gritos, e Kaique se viu em um redemoinho de sentimentos. Não pode ser! Você me abandonou! Ele gritou sem pensar, e as emoções tomaram conta. O choque, a dor, a traição, tudo se misturava. Kaique, eu não tive escolha. Foi por você! Lorena respondeu, a voz aflita, tentando se aproximar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas isso não parecia suficiente. Afinal, como ela poderia ter decidido escondê-lo dessa verdade? Eduardo, agora em casa, assistia aumente a cena se desenrolar na televisão. Seu coração escapulia a cada momento. Ele se lembrou do aviso do menino, da decisão de ignorá-lo. E agora, aquela mulher, aquela figura tão forte e determinada, revelava um segredo devastador que poderia mudar tudo. A fragilidade da justiça estava exposta em frente aos olhos dele. Os homens de terno murmuram entre si, inquietos. O líder olhou para Lorena. Então, virou-se para os outros, e Kaique percebeu que a situação estava prestes a se intensificar. Poderia a verdade de Lorena ser uma arma para silenciar tudo? Estamos perdidos, pensou. O que mais poderia se revelar enquanto o passado se desdobrava como um pesado manto de incertezas? Se você é mãe dele, então sabemos que seu passado é mais sombrio do que pensávamos. Um dos homens do grupo afirmou, a voz carregada de desprezo. E isso pode ser muito útil para nós. Lorena olhou para Kaique, e ele viu nela um olhar de desespero. Como o homem podia ameaçar a liberdade deles com a própria história? Quanto mais ele escutava, mais os laços que ele pensou ter se fortalecido começaram a se despedaçar. A sala então explodiu em som e movimento. Membros da multidão começaram a gritar, e Eduardo assistia, preocupado e angustiado. Pensou, consciente de que suas escolhas tinham consequências e que a linha entre o bem e o mal estava cada vez mais emaranhada. Kaique se sentia cercado, o nó na garganta apertando, enquanto ele olhava para Lorena. A verdade parecia um labirinto sem saída. Ele não sabia em quem confiar. As vozes ao redor se misturavam em um caos absoluto, mas uma coisa restava clara. As próximas horas poderiam transformar tudo. E o que isso significaria para eles? Para todos eles? Kaique ficou paralisado. O olhar... Mas isso parecia distante diante daquela situação.
Não atire! Por favor! Gritou alguém na multidão. Era uma mulher, talvez uma mãe, com lágrimas nos olhos. Kaique sentiu a urgência do momento. O líder dos homens de terno, com um sorriso cruel, olhava para Lorena. Mas o garoto percebeu que havia algo mais naquele olhar. Um reconhecimento, uma conexão estranha. E então, tudo mudou. Você precisa saber, Lorena disse, a voz embargada. E então veio a reviravolta. Eu sou sua mãe. Um frio cortante atravessou a sala. Não, isso não poderia ser. Kaique se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele conhecia aquela mulher apenas como uma advogada que lutava ao lado dele. Mas naquele instante, o mundo ao seu redor desmoronou. O homem à frente, o líder dos invasores, congelou, a expressão raivosa se transformando em uma mistura de choque e confusão. As pessoas começaram a murmurar, a tensão subia como fumaça. Kaique lutava contra o turbilhão de sentimentos. Não pode ser! Você me abandonou! Gritou, as emoções tomando conta de seu corpo. O choque, a dor, a traição, tudo se misturava. Kaique, eu não tive escolha. Foi por você! Lorena respondeu, a voz aflita, tentando se aproximar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas isso não parecia suficiente. Afinal, como ela poderia ter decidido escondê-lo dessa verdade? Eduardo, agora em casa, assistia a cena pela televisão. Seu coração disparava a cada instante. Ele lembrou do aviso do menino, da decisão de ignorá-lo. E agora, aquela mulher, forte e determinada, revelava um segredo devastador que poderia mudar tudo. Os ecos da fragilidade da justiça estavam expostos, e os fios entre o bem e o mal estavam se entrelaçando de forma alarmante. O líder, parecendo recuperar o controle, olhou para a sala e sorriu de um jeito que fez Kaique sentir um calafrio. Se a verdade é tão forte, começou ele, a voz baixa, então vamos ver que tipo de verdade você realmente é, Lorena. Com um aceno de mão, ele sinalizou para que seus capangas se movessem. Imediatamente, um dos homens começou a andar em direção a Kaique, enquanto a mulher tentava protestar. Fique longe dele! Ela gritou, mas a sala estava em caos e o pânico aumentava. A pressão formava um nó crescente no estômago de Kaique. O homem parou a poucos passos dele, seus olhos frios e determinados. E você, disse o líder, com um tom gelado, é só um menino. O que você pode fazer contra nós? Esta é uma guerra de adultos. Mas antes que ele pudesse terminar, a calmaria foi quebrada com estrondos. As portas do tribunal se abriram com violência e uma equipe da polícia feita à força invadiu a sala. Os homens de terno foram tomados de surpresa. O ambiente virou uma tempestade de gritos e confusão. Todos no chão! Gritou um policial e Kaique teve uma ideia súbita. A adrenalina e o desejo de proteger Lorena acenderam uma centelha em seu interior. Ele se jogou na frente dela, o coração martelando no peito. Em meio ao turbilhão, algo incrível aconteceu. Meu pai, ele! Kaique disse, a voz trêmula, mas firme. Ele não morreu! Um silêncio repentino se instalou na sala. O líder do grupo de homens parou, como se as palavras do garoto tivessem cortado a realidade ao meio. O que você disse? O olhar dele mudava, confuso. Eu sei quem você é. Eu vi, eu ouvi. O garoto estava em alta, cada palavra drenando da dor que ele sentia. Você tentou me silenciar, mas agora a verdade está aqui. A multidão parou, incerta, com todas as atenções voltadas para Kaique e os invasores. Respirar parecia pesado, e o clima estava carregado de expectativa. Como você sabe disso?
O líder perguntou, a voz tensa. Você estava com meu pai? Ele me contou sobre você antes de ser levado. Você não pode me destruir como fez com ele. Os olhos dos invasores se arregalaram e o peso do que Kaique disse começou a ecoar nas mentes dos presentes. A sala parecia uma caverna contando segredos antigos. Lorena olhou para Kaique, um misto de choque e alívio, mas o homem se aproximou ainda mais, um rosnado de raiva em seu olhar. Você não sabe o que está dizendo, menino. E então, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma explosão de luzes e som foi ouvida do lado de fora, ecoando como um trovão que interrompeu o caos. O manto da história que estava se desdobrando estava prestes a mudar mais uma vez. E Kaique percebeu que o que ele descobriu sobre seu pai e a conexão com aqueles homens poderia ser a chave para não só sua liberdade, mas de todos ali presentes. Quem é você realmente? Ele se perguntou, a dúvida ecoando em sua mente enquanto a verdade pairava no ar. E assim, o futuro de todos estava mapeando-se em uma encruzilha. Kaique sentiu um nervoso pulsar dentro de si enquanto a confusão tomava conta da sala. A declaração de Lorena ecoou, reverberando como um trovão em sua mente. Sou sua mãe. As palavras soavam como uma sentença de morte, e o choque misturava-se à urgência de agir. Ele olhava para o líder dos intrusos, que parecia paralisado, perdido entre a raiva e o espanto. Mas enquanto Kaique se preparava para enfrentar essa nova realidade, a atmosfera mudou abruptamente. Uma porta lateral se abriu e 4 homens de uniforme entraram, todos de armamentos pesados e olhares determinados. O tribunal virou um campo de batalha, com gritos e ordens espalhando-se como faíscas em um barril de pólvora. Polícia! Todos no chão! A voz do oficial soou firme, mas a confusão fazia a segurança parecer distante. O líder dos invasores olhou para seus homens, e o pânico se espalhou entre eles como um fogo em palha. Kaique viu a primeira dúvida no olhar intenso do homem que desafiava a bondade. Era sinal de fraqueza. A adrenalina subia, fazendo seu coração disparar. A tensão aumentou com a rápida movimentação dos policiais, que se posicionaram e começaram a apontar suas armas. O caos fez o grupo de homens de terno hesitar, confusos entre a luta e a fuga. Sabia que não poderia ficar parado. O que fazer? Ele olhou para Lorena, que estava com lágrimas nos olhos, mas tinha uma determinação em seu rosto que ele nunca tinha visto antes. Kaique, nós precisamos sair daqui! Gritou Lorena, puxando-o. Mas antes que ele pudesse responder, um dos homens de terno decidiu agir. Ele retirou uma pistola, seu olhar desenhando uma linha entre caçador e presa, e apontou-a diretamente para Lorena. O mundo pareceu parar, antes que alguém pudesse gritar, antes mesmo do som do pânico estourar. Um tiro ecoou, reverberando nas paredes do tribunal. Kaique congelou, seus olhos arregalados, o som mostrando-se um anestésico da realidade. E então, a cena se transformou. O disparo atingiu um dos agentes da polícia ao lado, que caiu no chão, se contorcendo de dor. Vá! Agora! Lorena gritou, agachando-se para proteger Kaique, enquanto a sala explodia em confusão. Gritos, tiros e ordens se misturavam em um caos ensurdecedor. Policiais começaram a recuar, tentando proteger-se, enquanto os homens de terno avançavam. Mas, naquela fração de segundo, Kaique viu algo que o desconcertou completamente. O líder, que antes parecia tão seguro, agora estava pálido. E então, um outro homem, que parecia mais jovem,
girou em direção ao grupo dos invasores. Pai! Gritou. Era uma palavra simples, mas o significado a todo o momento foi como um golpe inesperado. Todos pararam. Lorena, Kaique, até mesmo os policiais. O jovem estava descontrolado e no olhar havia uma confusão feroz. Você disse que faria tudo por ela, que lutaria por nossa família. E agora? Olha o que você está fazendo! As palavras saíam com veneno. E Kaique sentiu um turbilhão de emoções, incredulidade, raiva e compaixão. O líder vacilou, seu rosto revelando uma tristeza que poucos poderiam compreender. Não, eu fiz o que fiz por você. Você é um garoto, não entende? Esta é a única maneira de manter tudo seguro. Mas a fraqueza na voz só reforçou o desespero no coração do jovem, que se lançou contra o pai, gritando sem parar. A sala se encheu de uma nova tensão. Você está destruindo tudo. O jovem se jogou sobre o homem do terno, sem pensar nas consequências. E então a paisagem se desdobrou em um choque frontal. O líder não queria que seu próprio filho estivesse em perigo. E a situação que parecia clara se transformou em um campo de desentendimentos. Kaique parou, absorvendo o momento. As figuras que ele achava serem claramente boas ou más, agora estavam repletas de sombras e confusões. E ali, diante de tantos sentimentos explodindo, a pergunta e o medo tomaram forma. O que mais poderia ser revelado? Ele olhou para Lorena, o pânico nos olhos dela coincidia com o seu. Quem era essa mulher? O que a conexão dela com o inimigo dela significava para todos eles? Em meio a tudo isso, a multidão observava em silêncio, a sala engolindo um momento que poderia mudar tudo. E o que isso significava para o futuro deles? A verdade estava se revelando em pedaços, mas Kaique sabia que a tempestade apenas começava a se formar. O que mais ele descobriria sobre seu passado? E assim, com o coração acelerado, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. A realidade, a verdade que ele queria, era uma armadilha em si mesma. E o que se seguiria seria o impacto de revelações que ainda estariam por vir. O caos no tribunal estava insuportável. Os gritos se misturavam ao som dos tiros. Kaique olhava para Lorena, seu coração batendo descompassado. Ele queria entender. Por que aquela mulher que ele conheceu como advogada agora se revelava como sua mãe? Como eu não sabia disso? Pensou, angustiado. A visão do homem em pé diante dele, que uma vez era só um líder imponente, agora mostrava-se como um pai, sob a crítica do filho que acabara de perder a fé. As palavras do jovem ecoaram. Você está destruindo tudo! E nesse momento a sala pareceu parar. O líder estava prestes a responder, quando o alvoroço ao redor deles tomou um rumo inesperado. Um dos policiais, que havia se esquivado do ataque inicial, sacou sua arma e se agachou, pronto para disparar. Ele gritou, "Todo mundo no chão, agora!" Mas a ordem já havia se tornado uma linha borrada entre o bem e o mal. "Pai!" O jovem gritou novamente, um eco de traumas passados que parecia atingir o líder. O homem estremeceu, uma fração de segundo que mudou tudo. Então, em meio ao caos, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher de cabelos grisalhos, com vestígios de luta em seu olhar, entrou pela porta lateral, como uma tempestade que chegava sem aviso. "Eu estou aqui!" Ela gritou, e a sala, apesar da confusão, pareceu pausar por um segundo para absorver a nova presença. Era uma mulher que Kaique nunca tinha visto, mas o olhar dela fixou-se diretamente no líder. Não era apenas uma estranha, era parte daquele mundo sombrio. A princípio, parecia não ter conexão, mas ao contrário, tudo estava entrelaçado. Kaique olhou para entre os dois. O que estaria acontecendo? O líder estremeceu mais uma vez.
Um flash de reconhecimento cruzou seu rosto. Você não deveria estar aqui, a mulher disse, a voz cheia de emoção. Estou aqui para salvar você. As palavras foram como uma bomba. O significado parecia reverberar, distorcendo o ar ao redor. Salvar? Como? O jovem interrompeu, a incredulidade se transformando em uma profunda inquietação. Você está do lado deles? A mulher avançou, e com ela um misto de dúvida e apreensão. Torcia o sentimento em Kayk. Não, você não entende. Tudo isso é uma armadilha. Eles não são quem dizem ser. E em um momento, as palavras dela se tornaram um eco poderoso. Mas Kayk não estava pronto para escutar. Os homens de terno estavam perdendo a paciência. Um deles olhou para a mulher, então para o jovem. Você não deveria estar aqui. Queremos o garoto. Ele gesticulou para o líder. Ele sabe mais do que deveria. A pressão aumentava e a tensão esfaqueava o ar. O caos ao redor ressoava. Uma combinação explosiva de medo e raiva. A mulher não se intimidou. Kayk, você precisa ficar comigo. Eu sei do que eles são capazes. Pânico visualizava o confronto que se aproximava. Como você sabe o que eu sei? O que você sabe sobre mim? A cada palavra de Kayk, um novo desvio da realidade emergia. Naquele momento, o que mais ele não sabia? Ele olhou para Lorena, angustiado e com a esperança se esvaindo aos poucos. O que mais estava escondido? O líder dos invasores parecia falhar em manter a máscara intacta. Chega! Estamos perdendo o controle! Gritou, e um silêncio pesado preenchia o ambiente. Kayk olhou ao redor, a confusão estava na pele de todos, um misto de medo e desespero se espalhando lentamente. E então o inesperado. Um tiro ecoou alta e forte, e não era da arma do policial. Era de um dos liderados, um disparo direcionado ao jovem. A intenção era clara. O pânico tomou conta. Ele estava prestes a cair para trás quando a mulher rapidamente o puxou para o lado. A bala perdida atingindo um dos homens de terno. A sala explodiu em gritos e movimento. Kayk sentiu a adrenalina correr e a certeza do perigo se instalou. O que mais está acontecendo? Era a única pergunta que não guardava resposta, mas a verdade estava sufocando. Uma revelação impactante o aguardava nas sombras do tribunal. E agora, em meio ao caos, o passado e o presente colidiram em uma verdade sombria. As revelações não paravam de chegar e a tensão apenas aumentava. Kayk sabia que a jornada estava apenas começando. O que a mulher sabia? Como ela se conectava a todo esse pesadelo? O que mais ele estava prestes a descobrir? E quais segredos estavam prestes a ser trazidos à tona? O caos no tribunal estava insuportável. Os gritos se misturavam ao som dos tiros. Kayk olhava para Lorena, seu coração batendo descompassado. Ele queria entender por que aquela mulher que ele conheceu como advogada agora se revelava como sua mãe. Como eu não sabia disso? Pensou, angustiado. A visão do homem em pé diante dele, que uma vez era só um líder imponente, agora mostrava-se como um pai sob a crítica do filho que acabara de perder a fé. As palavras do jovem ecoaram. Você está destruindo tudo. E nesse momento, a sala pareceu parar. O líder estava prestes a responder quando o alvoroço ao redor deles tomou um rumo inesperado. Uma mulher de cabelos grisalhos, com vestígios de luta em seu olhar, entrou pela porta lateral, como uma tempestade que chegava sem aviso. Eu estou aqui! Ela gritou, e a sala, apesar da confusão, pareceu pausar por um segundo para absorver a nova presença. Quem é você? Kayk perguntou, a tensão crescendo.
A mulher olhou diretamente para o líder, e um reconhecimento aterrorizante passou entre eles. Precisamos falar sobre isso antes que seja tarde demais, disse ela, e seus olhos se encheram de lágrimas. O coração de Kaique disparou. O que ela queria dizer? E o que ela sabia? Você não deveria estar aqui, o líder gritou, a raiva transparecendo em seu rosto. Mas a mulher parecia decidida. Eu não tive escolha, eu só quero proteger você. Ela apontou para Kaique, desesperada, como se a presença dele fosse uma âncora em um mar de confusão. Você não entende, Kaique. Eles estão vindo atrás de você. As palavras dela despertaram um frio na espinha do garoto. O que estava acontecendo? Ele sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. Quem está vindo? O que você está dizendo? Nesse exato instante, um estrondo ensurdecedor cortou o ar, e então uma série de explosões começaram, não de balas, mas de fumaça colorida que preenchia o tribunal, criando um cenário surreal. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a correr. A mulher avançou em direção a Kaique e Lorena. Sigam-me! Agora! Sua voz era firme, mas o medo escorria por suas feições. Você não pode levá-los! O líder gritou, mas ela ignorou, puxando Kaique pelo braço, enquanto tentava protegê-lo. E quando o caos se instalou, Kaique olhou para o lado e viu aquele jovem, o filho do líder. O olhar dele estava diferente, como se uma epifania tivesse surgido. Não faça isso! Eles vão querer silenciar todos nós! O garoto gritou, quase implorando. Mas foi nesse momento que Kaique percebeu algo em sua expressão. Era medo, mas não só isso. E então, a mulher fez uma revelação chocante. Ele também está em perigo. Vocês são irmãos. Kaique parou. Seus olhos se arregalaram. E o mundo à sua volta pareceu desmoronar mais uma vez. O que você está dizendo? Como assim, irmãos? Eu sou sua mãe. E ele é seu irmão. O que você não sabe é que nós somos fruto de um acordo que ele fez. Um acordo que pode destruir nossas vidas. A mulher estava ao mesmo tempo desesperada e determinada. E o líder começou a se mover, agitado. Kaique recebeu a notícia como uma pancada. Sua cabeça girava. Como tudo se entrelaçava assim? E a raiva começou a borbulhar. Por que você não me contou antes? E você? Ele se virou para o jovem, que parecia tão confuso quanto ele. Mas antes que o jovem pudesse responder, novos gritos ecoaram. O grupo de homens interno começava a se aproximar novamente, se organizando em formação. O ambiente estava virando um campo de guerra. São eles! Precisamos sair agora! Lorena puxou Kaique para lado, enquanto a mulher tentava fazer uma barreira entre eles e os homens. A verdade é nossa única chance! Kaique gritou, sentindo que tudo estava se desmoronando e que dentro de segundos a vida deles poderia mudar para sempre. E então, no meio dessa tempestade, algo ainda mais sombrio se revelou. A mulher olhou para Kaique intensamente e disse: se a verdade sair, não é só a sua vida que estará em risco. Eles estão depois de algo muito maior. Os olhos de Kaique se encheram de determinação, mas o medo ainda pairava. O que poderia ser essa verdade? E como ela mudaria tudo? Enquanto as sombras se aproximavam, ele percebeu que a luta estava longe de acabar.
Quem somos realmente? Ele se pergunta. Enquanto o mundo ao redor parecia se contorcer em uma confusão sem fim. O caos no tribunal estava insuportável. Kaique olhava para Lorena, seu coração martelando no peito. A revelação que a mulher carecia, que os ligava como mãe e filho, ainda não fazia sentido. O que está acontecendo? Pensava, angustiado. Estamos em perigo, Kaique. A voz da mulher soava urgente, como se cada palavra carregasse o peso de anos. O jovem olhou para o líder dos homens de terno. A raiva e o receio se misturavam em seu olhar. E então, do nada, uma explosão. Um barulho ensurdecedor ecoou pela sala, e o chão tremeu sob os pés deles. Os homens internos, desorientados, saltaram para trás. No mesmo instante, uma tela que cobria uma das paredes do tribunal se rompeu, revelando uma entrada escura, como uma fenda no espaço. Uma figura se projetou no fundo daquela escuridão. A silhueta era familiar. Uma mulher com cabelos curtos e um olhar decidido. Eu não posso permitir que a verdade fique escondida mais tempo! Ela gritou, e sua voz ressoou com uma intensidade que fez os presentes pararem. Kaique arregalou os olhos. Não podia ser. Mãe? Ele mal conseguia acreditar no que via. A mulher que antes parecia ser só um pedaço do passado, agora estava diante dele. E tudo o que ele pensou saber desmoronou. Você não entende, Kaique. Você é a chave de tudo. Eles estão atrás de você, por causa do que você carrega dentro de si. O líder dos invasores olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de medo e raiva. Você não deveria ter vindo. Essa é a sua última chance. Nós temos um acordo e você quebrou. A tensão cresceu. A sala estava prestes a explodir em um novo conflito. O que você quer dizer com acordo? Kaique balbuciou, a confusão transbordando. Que acordo? Ele estava prestes a desmoronar. Como isso tudo poderia acontecer tão rápido? E por que todos pareciam ter segredos? A verdade parecia enredada em mentiras. Antes que qualquer um pudesse responder, a mulher que se apresentava como mãe de Kaique fez um gesto decidido. Eles querem controlar você. O poder que você não sabe que possui. E se você permanecer aqui... Ela não terminou a frase, o temor estampado em seu rosto. A sala parecia um campo de batalha. Os homens internos começaram a se organizar. E o jovem olhou para Lorena, que estava paralisada, a boca aberta. A verdade pode nos salvar. Kaique replicou, sua voz cheia de determinação. Ele iria lutar por isso. Você não sabe o que está dizendo. Um dos homens gritou, avançando. E antes que os outros pudessem reagir, um tiro ecoou novamente, encontrado o alvo. Não era um homem de terno, mas um dos policiais que havia entrado apressado na confusão. Ele caiu. Um grito angustiado cortou a cena. Não! Kaique gritou, atônito. Lorena puxou para trás, o pânico tomando conta. Mas, de repente, tudo parecia estar além de controle. Ele olhou para a mulher à sua frente. Seus olhos estavam cheios de determinação. Era a mulher que ele pensava conhecer? Kaique! Sua nova mãe o chamou. Você tem que confiar em mim. A verdade que vai ser revelada pode mudar tudo. E com um movimento rápido, ela se virou e começou a correr na direção da tela quebrada. Mãe, espere! Kaique gritou, mas o caos tomou conta. O grupo de invasores estava se organizando. As armações estavam em suspense. Um tiro a qualquer momento poderia mudar a história. Foi quando o jovem olhou para o irmão, que se afastava, o filho do líder. Ele estava em choque, seus olhos cheios de confusão. Era a casa deles que estava em jogo.
cada um deles enfrentando uma guerra que não havia pedido para lutar. Você não pode deixá-la ir, ele gritou. Mas a mulher desapareceu na fenda, uma sombra saindo da luz. E quando Kaique olhou para o líder, a raiva tomou conta. Por que você estava escondendo isso de mim? O que mais não sei? O líder respondeu, a voz tremendo. A verdade é uma arma, Kaique. E se você não a controlar, ela te destruirá. Antes que a tensão pudesse aumentar, uma explosão de luzes chamou a atenção de todos. Algo fatal estava prestes a acontecer. O tribunal estava se inclinando para um futuro aterrorizante que Kaique nunca poderia ter imaginado. Ele sabia que não estava preparado, mas algo dentro dele pulsava. Uma escolha tinha que ser feita, e a verdade ainda boiava no ar, pairando como fumaça. O que mais eles não sabiam? O futuro deles estava nas mãos do garoto que descobriu mais segredos em um único dia do que muitos fariam em uma vida inteira. Enquanto o chão tremia sob seus pés, uma escolha se acentuou. Mas a pergunta ecoava: até onde ele poderia ir para proteger o que amava? O caos no tribunal estava insuportável. Olhava para Lorena, seu coração martelando no peito. A revelação da mulher que o ligava como mãe ainda não fazia sentido. O que está acontecendo? Pensava angustiado. Havia pouco que pudesse esperar. A mulher se aproximou, seus olhos cruzando os dele. Mas o que vem à frente é mais perigoso do que você imagina. Olhe! A sala tremeu com uma explosão, quebrando o momento tenso. O chão se sacudiu sob seus pés. As pessoas gritavam, correndo como se um incêndio tivesse começado. O líder dos homens de terno estava em pé, atônito, os olhos como duas chamas que queimavam em raiva e impotência. E Kaique, em um ato instintivo, agarrou a mão de Lorena, tentando puxá-la para longe da confusão. Mas antes que pudessem se mover, uma nova figura surgiu entre a fumaça e o desespero. Era ele, Marcos, o irmão de Kaique. A expressão dele estava desfeita. Havia algo em seu olhar que fez o coração de Kaique parar. Desespero misturado a um medo profundo. Vocês não deviam estar aqui! Marcos gritou, sua voz cortando o ar tenso. Ele estava ensanguentado, a mão direita segurando um ferimento profundo. Kaique não sabia como responder a isso. O que ele queria dizer com aquilo? Marcos, o que aconteceu? Kaique perguntou desesperadamente, os olhos arregalados de preocupação. Lorena já estava ao lado de Marcos, pressionando um pano contra o ferimento dele. Isso não importa! O que importa é que precisamos sair! Eles estão vindo! As palavras dele reverberaram na amálgama de gritos e choques. Kaique olhou para o irmão, confuso. Quem está vindo? O que você sabe? Quando os olhares se encontraram, Kaique percebeu que havia muito mais na história. Os verdadeiros inimigos estão próximos. Eles nunca foram apenas homens de terno. Marcos rosnou, a ira e o medo fundindo-se em sua expressão. A justiça não nos protegerá. Eles se disfarçam de poderosos e estão buscando nossa mãe. E então, nesse instante, tudo gelou. Ela é a chave, continuou Marcos, seu olhar se tornando mais intenso. Se ela cair, tudo estará perdido. Eles não estão apenas atrás de dinheiro. Eles querem controle. Kaique sentiu a adrenalina disparar em seu corpo, a verdade ameaçando devorar sua mente. O que ele não sabia. Como assim controle? E antes que pudesse processar a enormidade da revelação, outro disparo ecoou. Desta vez, um tiro certeiro atingiu o lado da mesa. Pedaços de madeira voando, quando todos foram pegos de surpresa.
A mulher que se afirmava como mãe de Kaique estava na frente, como se quisesse proteger o filho, mas atentiva Marcos a puxou. Não! Você pode ser a única chance que temos! E naquele instante, a sala se transformou em um campo de guerra. Gritos, tiros e o caos intensificando-se enquanto tudo parecia desmoronar. Lorena estava quase sendo arrastada e a voz de Kaique se elevou acima da confusão. Precisamos da verdade. Qualquer verdade. Foi então que um novo grupo surgiu, empurrando a fumaça e se misturando aos homens de terno. Eram mais poderosos de uniforme escuro, com armas equipadas de modo implacável. Eles tomaram a sala, dominando o caos. Kaique! Uma voz ecoou e não era esperada. Ele virou-se, incrédulo, quando viu sua verdadeira mãe na porta, envolta em feixes de fogos e sombras. Eu sou a única a conseguir libertá-los. Tem que acreditar em mim. Os olhos de Marcos estavam agora cheios de choque. Não, você não pode estar aqui. Essa não é a sua luta. Ele gritava e tudo desabou. A mulher avançou, palpável e cheia de determinação. A sala ficou em silêncio, congelada, a última palavra escapando como um sussurro. Saia de perto, Marcos! Eu precisei fazer isso para proteger você, ela gritou. Mas no mesmo momento, Kaique sentiu um nó na garganta. A verdade se desdobrava diante dele. E não era apenas sobre quem estava aí. Era uma guerra entre famílias. E agora? O tribunal estava em plena ebulição. As paredes tremiam com os ecos de gritos e tiros. Mas no meio do caos, algo se destacava. Kaique olhou para sua mãe, que tentava conter a confusão, e viu a determinação nos olhos dela. Você é nosso único sobrevivente. Você tem que acreditar, Kaique. O jovem sentiu o peso das palavras dela. Aquilo significava mais do que uma luta pela verdade. Era uma luta pela própria vida. Marcos, seu irmão, estava na linha de frente agora, com um olhar de desespero que nunca havia visto. Kaique, nós precisamos escapar. Eles virão atrás de nós. Ele hesitou, e o tempo parecia parar por um instante. A realidade era como um pesadelo. E pela primeira vez, Kaique soube que precisava tomar uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Ele respirou fundo e, com a adrenalina pulsando, gritou: a verdade é a nossa única saída! Enquanto os homens de terno avançavam, Kaique se lembrou das palavras de Lorena. A verdade é mais forte que o medo. Com coragem, levantou-se e segurou a mão de Marcos, enquanto sua mãe protegeu a retaguarda. Em um grito uníssono, eles correram em direção à saída. A fumaça envoltia tudo, mas eles tinham um objetivo claro: a liberdade. Do lado de fora, a luz do dia os atingiu. Um carro da polícia aguardava e o motorista, surpreso com a cena, abriu a porta rapidamente. Entrem, agora! Eles se jogaram no interior do veículo e o policial acelerou, deixando o tribunal em chamas para trás. Enquanto o caminho se desenrolava, o silêncio que se seguiu era pesado. Kaique olhou para sua mãe, a mulher que sempre sonhara em conhecer. Por que você não me contou antes? A dor na sua voz era palpável. Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas. Eu precisava te proteger, Kaique. A verdade me custou muito, mas você é forte. Agora vocês são a única esperança que nos resta. Marcos, em meio a tudo, sorriu, mesmo ferido. Nós temos um futuro pela frente, juntos. E mesmo diante de tanta dor, havia uma centelha de esperança. O carro parou abruptamente em um lugar desconhecido. Aqui não é seguro. Precisamos nos esconder. O policial sussurrou, apontando para uma construção antiga ao lado da estrada. Eles saíram do carro e, com a respiração ofegante, tentaram recuperar o fôlego. Na antiga construção, enquanto encontravam um lugar para se esconder,
Kaique sentiu uma mistura de emoções. O que vem a seguir? Como vamos lidar com o que aconteceu? Olhou para Lorena, que agora parecia mais uma aliada do que nunca. Ela sorriu, dizendo: com coragem e a verdade ao nosso lado, qualquer um pode enfrentar a escuridão. Enquanto se acomodavam, ele mal podia esperar para descobrir o que o futuro reservaria. As coisas seriam diferentes agora. Sabia que não estava sozinho, tinha uma família. E a luta pela verdade apenas começava. E os ecos de um novo amanhã pairavam no ar. Antes que pudesse mergulhar mais fundo em seus pensamentos, no fundo da sala, uma sombra se afastou. O que mais poderia surgir daquela teia de segredos e mentiras? Com a adrenalina ainda pulsando e o coração acelerado, Kaique percebeu que a história deles estava longe de terminar. Era apenas o início. E enquanto a escuridão se aproximava, Kaique sabia que o próximo passo afetaria não só suas vidas, mas o destino de muitos outros. A batalha pela verdade estava apenas começando. Ei! Antes de encerrar este vídeo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito o algoritmo. Eu quero saber sua opinião nos comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros